Olá pessoal, professor Luiz Paloski aqui para uma dúvida rápida sobre arredondamento matemático. Então vamos lá, matemática básica, né? Arredondamento matemático. Quando eu tenho um valor qualquer que eu esteja trabalhando, então eu tenho lá 7,54637,1. E eu preciso fazer o arredondamento matemático desse valor, né, desse número, porque eu não vou colocar as 6 casas aqui após a vírgula. Eu não vou trabalhar com todas as 6 casas após a vírgula. Eu preciso fazer o arredondamento. Geralmente para valores finais, então o resultado final de uma conta, eu coloco pelo menos até a segunda casa após a vírgula. Então, se eu simplesmente descartasse os elementos após a segunda casa, que é a que eu quero, eu teria 7,54. Só que isso está incorreto, eu não posso manter 7,54, porque eu tenho uma regra a seguir. Qual é a regra? Eu tenho que olhar para o primeiro número após aqueles que eu quero manter e tenho que ver se ele é maior ou igual a 5. Se esse número for maior ou igual a 5, eu preciso acrescentar uma unidade, eu preciso somar uma unidade naquele último número que eu quero manter. Por outro lado, se ele for menor que 5, então eu tenho que daí manter esse valor. Seguindo aqui o nosso exemplo, se eu quero manter duas casas após a vírgula, e eu já sei que eu não posso manter o 7,54. Por quê? Eu vou olhar aqui para o meu terceiro número após a vírgula, ele é 6. 6 é maior ou igual a 5? Sim, ele é maior do que 5. Então eu tenho que acrescentar uma unidade aqui no 4. Então, pelo arredondamento matemático, ficaria 7,55 se eu quisesse manter duas casas após a vírgula. Okay? Então, eu tenho sempre que olhar para o meu segundo elemento. Vamos para um outro exemplo. Se eu tenho 6,7234. Então, eu tenho esse valor e eu quero realizar o arredondamento matemático para duas casas após a vírgula. Eu vou olhar, então eu quero duas casas, eu quero até aqui. Eu quero até o 6,72. O que eu preciso fazer? Olhar para o terceiro elemento após a vírgula e ver se ele é maior ou igual a 5. Ele é maior ou igual a 5? Não, ele é menor do que 5. Então eu mantenho 6,72. Ok? E se for 5? Eu aumento, porque a regra é válida para valores maiores ou iguais a 5. Então, se aqui eu tivesse o 5 no lugar do 3, ficaria 6,73, porque eu acrescentaria 1 aqui. Como não é, eu vou manter assim. E quando que a gente utiliza o arredondamento matemático? Então, sempre que eu quero deixar o valor final de uma conta, né? Então, se o meu valor deu 6 lá, 7234, e eu quero isso como resultado final, né? Aí eu bati lá na calculadora e deu 6,7234. Eu vou anotar apenas o 6,72, né? Esse vai ser o meu resultado final. No meio da conta, é interessante que eu utilize pelo menos as 4 casas. Então, se esse é um valor que eu vou utilizar para dar continuidade na minha conta, é interessante que eu utilize pelo menos 4 casas decimais, tá bem? Então, também com arredondamento matemático, porque se eu tiver, por exemplo, lá 5,76548 e eu tenho aqui 5 casas após a vírgula, e vamos supor que eu tenha mais aqui. E eu sei que, pelo menos, eu tenho que utilizar 4 casas para continuar a conta. Então, vamos supor que eu tenha esse valor aqui para dar continuidade na minha conta. Então, eu vou utilizar ele ainda ao longo da conta, ainda não é o resultado final da conta. É um valor intermediário ali que eu estou utilizando para calcular. E daí eu cheguei nesse resultado e eu falo assim, eu quero manter as 4 casas após a vírgula. Se eu quero manter as 4 casas após a vírgula, eu vou ter que também realizar o arredondamento matemático, tá? Então, também eu vou ter que olhar, eu quero até aqui. Então, eu tenho que olhar para esse elemento, por elemento imediatamente posterior, para que eu faça o arredondamento matemático. Então, nesse caso, ficaria 5,7655. Né? Porque o elemento posterior é maior ou igual a 5
e daí eu faço o arredondamento, somando aqui 1 ao 4, correto? Se esse quinto número fosse menor do que 5, né, se fosse menor do que 5, eu manteria o 4, ok? Então, sempre que a gente estiver no meio da conta, eu utilizo as 4 casas, fazendo também o arredondamento matemático pensando na quinta casa, e sempre que eu vou fazer o resultado final, eu mantenho em 2 casas. Seguindo esse exemplo, se eu quisesse manter o resultado final, se o 5,7655 aqui fosse o resultado final, eu manteria 2 casas, que ficaria 5,77, correto? Porque eu tenho aqui que a terceira casa, o número na terceira casa é 5, então 5 é maior ou igual a 5, nesse caso é igual a 5, então eu tenho que somar 1 ao 6, que ficaria 7. Tranquilo? Então, essa é a regra de arredondamento matemático. Agradeço a atenção, fico à disposição, obrigado.